Olá, sejam bem-vindos ao canal Psicólogas no Divã. Hoje nós vamos fazer uma leitura do filme A Substância, um filme que retrata a história de uma mulher que aos 50 anos de idade ela é demitida, e ela é demitida com a justificativa de ser velha. A idade fez com que ela fosse demitida. E quantos símbolos esse filme traz para a gente? E é sobre isso que nós vamos falar. É esta leitura que eu e a Luciana vamos fazer hoje. Então, fica com a gente até o final desse vídeo, que vai ser muito bom. Bom, então vamos lá, né? Vamos falar deste filme aqui, que é um filme assim maravilhoso. Eu gostei muito, fiquei exausta assistindo esse filme, porque ele é tenso, ele gera uma tensão muito grande e vários sentimentos que vão surgindo, né? É um filme de uma mulher que com 50 anos é demitida, né? E esta demissão vai retratar tanta coisa, tanta realidade do mundo que a gente vive, vai retratar este patriarcado que a gente vive ainda hoje, o machismo que é presente, porque a mulher tem que ter aquele padrão de beleza para estar, principalmente na mídia, na televisão, né? Se não tem aquele padrão perfeito, ela não pode. E o quanto retrata a dificuldade do envelhecer, principalmente na mulher, porque a gente sabe que quando chega uma determinada idade é difícil para o homem, é difícil para a mulher, mas a gente sabe que para a mulher a cobrança é muito, muito maior do que para o homem, né? Então, vamos falar sobre isso, né, Lu? Como que foi para você? O que que você achou? Vamos começar a falar sobre esse envelhecimento. Como que você viu essa parte aí, nessa primeira parte do filme? Assim, é claro que eu me identifiquei, né, Odace, porque acho que a gente está passando, né, já passou pelos 50, mas a gente tá nessa fase aí, né, e assim, eu fiquei pensando que quando você falou da cobrança, né, que para a mulher a cobrança é muito maior, isso não é à toa, porque na verdade, desde quando a mulher é mais jovem, ela é cobrada, ela é muito mais cobrada, né? Na aparência, né? Nessa apresentação, na imagem, né? Da mulher, desde quando ela é mocinha, ela já é muito mais cobrada do que o homem, né? E eu fico pensando assim, que para a gente que está passando por isso, por essa fase, né, de você ver as transformações do seu corpo, né, tanto da aparência como da disposição mesmo, as coisas que a gente já não faz mais, né? Então, acho que a gente já se cobra, para a gente já é difícil, e aí quando vem uma cobrança externa, isso complica muito mais, né? Porque a gente naturalmente você já percebe, quando você olha a tua imagem, aí você fala, nossa, tá diferente, né? E aí vem uma cobrança externa, e é claro, e aí a gente parte, né? Se a gente não tiver bem ali, muito bem estruturado, a gente vai partir para as loucuras, que é o que a gente vê acontecendo no filme, né? As medidas radicais, aquele desespero que dá, né? Para tentar reverter, ou pelo menos paralisar esse processo, né? Estou falando de uma questão física mesmo, né? E é claro que tem todo essa questão do envelhecimento, e acho que o filme mostra isso também, impacta em todas as áreas da nossa vida. Ali está mostrando primeiro uma questão profissional, né? Que, assim, o profissional é o que está mais claro ali. Mas tem sim uma mudança na nossa vida, no profissional, no familiar, na relação amorosa. Você vai perceber e tem os impactos em todas as áreas da vida, né? É. Vai afetar tudo, né, Lu? Mas isso que você está falando está muito relacionado, e o filme mostra muito isso, e trazendo, além do filme, trazendo para o que a gente vê, para o que a gente vive, está muito relacionado à nossa aceitação também. A gente poder aceitar e olhar para esse processo de envelhecer de uma forma mais amorosa, né?
ter um olhar com mais amorosidade para o envelhecimento, olhar para as nossas rugas. Não estou dizendo que você não precisa ir lá e fazer um botox, não estou dizendo isso. Tem aí para você fazer, se dá para a gente ajudar a natureza, vamos ajudar, mas é para a gente poder olhar para cada ruga que a gente tem e entender que essa ruga tem uma história. Ela mostra uma história de vida. Então, e olhar para os nossos velhos, né? A gente aqui está falando de uma mulher de 50 anos, mas vem na questão da forma como, na nossa cultura, a gente olha para o velho, a gente olha para o idoso, a gente olha como aquele que é deixado de lado mesmo, aquele que é rejeitado, aquele que não serve para mais nada, só vai ficar em casa fazendo crochê. É isso. Só que não Na mais, verdade, né? acho que não. Você falou do olhar, né? Como a gente olha. Na verdade, eu acho que as pessoas mais velhas, principalmente idosos, ele não é nem visto, Não. né? Eu já tive relatos assim da pessoa me falar, não, eu estava sentada ali na mesa, o outro entrou e nem me cumprimentou, era como se eu não estivesse ali, porque não é visto, Não é né? Assim, visto. você não tem mais uma função, você não tem mais uma utilidade, né? É. Então você está ali porque as pessoas até, uma coisa que eu notei, né? Que eu notei, acho que todo mundo se prestar um pouco de atenção, né? Como as pessoas se dirigem a um idoso, como que elas falam, por exemplo, com uma pessoa idosa. Fala ali, ai, que bonitinha, ai, como se fosse um Como uma bebê, criancinha, como né? uma criança, né? Então, ali, toda aquela história, aquela pessoa que está ali, ela não é vista, né? Não, ela não é vista como uma criancinha, como aquela pessoa que não sabe das coisas, que eu preciso ensinar, e a gente sabe o quanto isso é ruim, né? E a nossa cultura precisa mudar este olhar, né? E olhar para essa sabedoria que o idoso tem. Né? Só que aí a gente está Uhum. falando daquele idoso, daquela É, pessoa mais velha, é. por quê? Porque o etarismo mostra neste filme, esse filme retrata isso. Só que tem uma questão aí que tem o que vem de fora, né? Porque assim, o chefe demite porque ela tá velha, porque ela já não tem mais. E, gente, que mulher linda, né? Se ela não tem, eu falo, "Oh, pobre de mim." É. Então, é porque ela já não tem o corpo, ela já não tem a idade, eles querem alguém que seja perfeito, que traga aquela perfeição que ela não tem mais. Talvez ela já teve lá no passado, mas agora ela não tem mais, né? E só que tem uma questão muito grande em função deste externo que cobra que você tenha, agora você não serve mais, porque você tem que ser perfeito, você é isso, você é aquilo. A gente tem uma dificuldade muito grande, as pessoas têm uma dificuldade muito grande de se aceitar, de aceitar quem ela é, né? De aceitar que quem eu sou, a pessoa que eu sou, a mulher que eu sou, a idade que eu tenho, as rugas que eu tenho, o corpo que eu tenho, né? Que não adianta eu querer ter o corpo que eu tinha aos 25 anos, eu não vou ter. Por mais que eu faça dieta, por mais que eu malhe, por mais aquele corpo que eu tinha aos 25 anos, eu não vou ter. Do mesmo jeito que eu não vou ter a mente que eu tinha aos 25 anos. Uhum, Por quê? uhum, Porque quanta história, uhum. quantas coisas esse corpo já passou, essa mente já viveu, que me transformou em quem eu sou hoje, né? Só que o filme mostra muito a questão da autoaceitação, porque ela é movida pelo olhar do outro. O outro a viu como velha e aquilo a tornou a mulher mais velha e mais horrorosa. Ela passa a detestar quem ela é porque ela perdeu o trabalho, porque ela perdeu os fãs, porque ela perdeu, não é? Isso é muito É, ruim. assim, eu acho que é claro, né? Lá no filme, ela é uma mulher que ela vende a imagem dela, né? Quando ela tá ali naquele programa, ela vende a imagem dela. E quando a imagem dela já está envelhecida, ela não serve mais para aquilo, né? Então, o que que acontece? Eu acho que quando a gente fala dessa questão do físico, né? Ah, eu não sou mais tão bonita, eu não sou mais jovem, minha pele não é assim e tal, meu corpo não... A gente está falando de uma questão física, de uma imagem, né? Que é verdade, realmente essa imagem ela vai mudando,
Mas acho que o principal é a gente fazer essa conexão, né? A gente olhar para quem a gente se tornou. E não quem eu deixei de ser, não o que o meu corpo deixou de ser, mas quem eu me tornei, né? E ela tem toda uma questão ali de quando vem, né? Aquela garota que parece que não tem uma conexão ali, não tem uma integração, né? Então, quando a gente, eu não sei se eu estou me fazendo entender, mas quando eu chego aos meus 50 anos, tem uma questão de imagem, mas quem eu me tornei? Né? Qual é a minha história? Como que eu fiz para chegar até aqui? Né? Qual é o meu, o que eu desenvolvi? O que eu cresci? O que eu aprendi? Quem eu me tornei? Muito mais do que a minha imagem. Porque se eu for pegar só a minha imagem, para que serve a imagem? Né? No caso dela, olha, você não tem mais a imagem da juventude, então você não serve mais para nada, porque quem Exato. você é não importa, né? E Quem ela ela se é não viu dessa importa. forma, e aí eu tô te ouvindo, eu fiquei pensando, Lu, assim, o quanto ela desenvolveu, e aí eu vou trazer para algo que é muito comum, né? O quanto esta mulher, através. Porque tem logo no começo do filme, eu acho que é no começo, até me ajuda nisso, que mostra aquela coisa dela no hall da fama ali, né? Ela toda poderosa, famosa, aquela pessoa cheia de flashes, onde é cimentado lá na calçada da fama o nome dela e o tempo vai passando. Né? E aí vai entrando numa questão de esquecimento, a coisa vai Uhum. envelhecendo, Vai ficando aquilo, né? abandonado, Vai né? ficando Nas abandonado, as pessoas folhas, vão né? passando por cima, vão pisando, enfim. Só que tem uma questão que, assim, todo este brilho que ela tem, toda esta fama que ela tem, para ela sempre foi extremamente importante, né? E quando a gente traz, a gente está falando de uma atriz, mas quantas pessoas focam no papel profissional e vivem somente o papel profissional? Independente, sim, de qual seja o seu papel profissional, mas vive aquele papel profissional onde não consegue desenvolver outros papéis na vida, né? Onde a família, né, acaba se afastando, se afasta dos amigos, não tem praticamente amigos, todos os amigos vão viver sua vida, casar, constituir família, e a pessoa fica ali só trabalhando, só no profissional, e tem uma dificuldade de relação de vida social muito grande, né? Se afasta de todos. E o que que acontece quando a pessoa perde o trabalho, quando ela Uhum. deixa de trabalhar, quando ela se aposenta ou demitida como ela foi? Uhum. Uhum. Assim, ela se perde totalmente, Uhum. porque assim, e aí? Quem sou eu além do profissional? Né? É. Quem sou eu? Né? Tem gente que se apresenta pelo seu papel profissional e é conhecida pelo seu papel profissional. E quando ela perde, deixa de desempenhar aquele papel, é como se ela perdesse a vida, porque ela fica totalmente sem chão. Porque deixa. Então, quando eu fui te ouvindo, me passou um pouco isso. E o filme, de alguma forma, mostra ela nesta questão do brilho, da fama, de tudo, onde era isso. E ela solitária, né? Porque eu acho que desde o Solitária. início do filme mostra ela solitária. Uhum. Uhum. E É. a Ela partir não. disso, pode falar. Não, é só completar isso, né? Não mostra mesmo. Ela não tem ali, pelo menos não me lembro de ter mostrado uma rede, né? De amigos, ou um companheiro, ou uma companheira, ou família, não mostra mesmo, né? Ela é aquilo, Ela né? vivia aquela fama. Ela é É. uma profissional só. É, até aquele apartamento dela, com aquela foto imensa dela. Então, é uma adoração por aquela beleza, por aquele É. padrão, por aquela fama. Né? Uhum, Isso tem muito uhum, forte. Então, por uhum. isso que também foi tão difícil aquilo. A gente, eu não estou falando de toda aquela questão que tem por trás disso, porque senão a gente vai ficar muito tempo aqui falando sobre o filme, porque tem uma questão ali deste chefe, da forma como ela faz, muito forte, né? Então, eu estou focando nela, olhando para ela, mas é claro que Sim. tem toda uma questão social aí
por trás disso, né? Uhum, uhum, E isso faz com que ela não aceite perder isso. É uma perda que para ela, assim, não dá para aceitar. É tão difícil para ela, é tão sofrido para ela aceitar, que é como se tivesse chegado ao fim, acabou. E não dá uhum, para uhum, aceitar. E ela começa a ter raiva dela mesma, né? E por uhum, isso uhum. que faz com que ela vá em busca de algo mais É, extremo. é. Acho que é essa vulnerabilidade, né? Que é o que acontece mesmo, né? No momento que você está mais vulnerável, é o momento que você cai ali né, no canto da sereia, né? Que é o momento que você vou pagar qualquer preço, né? Qualquer preço está valendo isso daqui para eu tentar resgatar, né, o que eu perdi, né? Vou fazer qualquer negócio e acho que é uma coisa que a gente vive mesmo, né? Assim, acho que não é nem, eu acho que é literal ali, né? Quando mostra aquela substância que ela vai usar, não é nem simbólico, é literal mesmo. É como existem essas coisas, né? Essas substâncias que é para manter a juventude, para você resistir ao máximo, né? Esse envelhecer, o que se perde também, né? Quando você não aceita esse envelhecer. Mas eu acho que é uma outra discussão. Acho que o ponto aqui é o desespero, né? A vulnerabilidade, o preço que se paga para se manter jovem, né? Para manter ali uma aparência para sustentar, né? Acho que isso que você falou é muito relevante, né? A vida dela era isso, né? A minha vida é essa, então eu faço qualquer coisa para manter isso também, né? E assim, e essa coisa do fazer qualquer coisa, né, tá muito relacionado ao eu não aceitar quem eu sou. E quando eu vou fazer, e é muito interessante porque ela vai atrás dessa substância, chega até ela essa substância, num momento extremamente vulnerável, onde ela está assim destruída, né? E ela foi colocada lá para baixo por aquele chefe, ela foi pisoteada por esse chefe, e quando essa substância cai na mão dela, ela vem de uma forma assim eu não sei exatamente como dizer isso, mas não sei, vou falar aqui desorganizado e você me ajuda, Lu. Mas ela vem de uma forma como se assim aquilo fosse algo que fosse resgatar aquela Uhum, mulher que ela foi um dia, aquela garota que ela foi um dia. uhum, Isso daqui vai te transformar, né? E vem e é uma substância assim, não sei, passou isso para mim agora. Vai destruir quem você é para fazer você renascer outra pessoa. E, uhum. e literalmente é isso, né? No filme. E eu achei tão simbólico aquela parte que ela vai pegar, né, a substância que ela vai escondida, né, ela se esconde, aí ela entra ali, o lugar é um lugar, um beco ali, não é um lugar, ela não vai comprar, é uma coisa, uma droga proibida, né, é um teste, eles ainda estão testando, então ela vai ali no meio, como se ela entrasse mesmo, como se ela estivesse no fundo do poço mesmo ali, né, ela vai naquele lugar e pega aquela droga, aquele negócio escondido, né? Faz tudo ali sozinha. É, é um sofrimento, né? Dá um desespero nessa hora, né? Não parece que é uma coisa, não me pareceu uma coisa, nossa, que legal, isso vai te ajudar, isso vai ser bom para você, né? Não, isso parecia uma coisa muito ruim, é um processo muito ruim, né? Não algo saudável, ele não me passou isso, me passou É, uma coisa de fundo do poço e mesmo. era onde ela dava. E é uma droga que fez ela ficar cindida. É essa a É, palavra? É. é, Foi a droga que fez é, isso nela, literalmente, é. né? Assim, mas a gente pode trazer aqui para o simbólico também, Uhum, né? uhum. Que foi ali que fez ela entrar num, se dividir. Que a Uma droga faz com desintegração, que né? ela se divida. Agora ela se transforma em duas.
Agora existem duas partes dentro dela, dois eus dentro dela. uhum, Um eu uhum. ideal, que é a mulher perfeita, porque traz como uma mulher perfeita ali, né? A jovem que sai dela, que nasce de dentro dela, retirada das costelas. É, Né? Então é aquela mulher ideal, então é o eu ideal. E a outra é quem você é, aqui né? É é. quem você é. Que, enfim, eu não sei se eu já sigo aqui. Lu, você quer falar alguma coisa? Porque senão eu já ia falar desse seu quem você é que é jogado. É. Pode seguir, eu acho que é por aí mesmo. Essa garota, esse outro eu, né? Essa outra garota que se apresenta, é o ideal. Eu fiquei um pouco, eu tive uma certa, não dúvida, mas eu fiquei refletindo um pouco sobre isso, Darcy. Essa garota que se apresenta para ela, que é essa menina, né, ideal, com esse corpo perfeito, ela tem, em alguns momentos ali no filme, essa Elizabeth, que é a atriz mesmo, né, ela mais velha, ela se incomoda um pouco com essa garota, né, em algum momento, porque é uma garota que ela sensualiza, ela tem, né, ela é linda, perfeita, mas ela tem ali uma sensualidade que ela não tinha, que ela não apresentava ali no programa, né? Então ela fica um pouco assustada também. Acho que vem de uma forma tão, não sei se tão artificial, que muito forçada, né? Muito ideal. Será que quando ela era uma garota, ela era dessa forma? Né? Quem é a garota que está sendo? Quem é esse outro eu jovem que está se apresentando ali para Porque ela? é interessante que essa. Sabe que quando eu estava assistindo o filme, e eu achei, né, quando eu vi que estava saindo, eu achei que fosse ser ela mesmo, né, mexida ali, mas não, era uma outra, que provavelmente nem ela mesma era essa perfeição quanto jovem. Então, Uhum, o que sai uhum, dela ali é uma garota assim, eu falo até da garota ideal, que é a garota perfeita, né? Só que quando ela cria, porque foi ela que criou, né? Quando ela cria, né, e dá vida a essa garota, a ideia era que ela, através dessa garota, ela pudesse reviver a fama, reviver aquele estado que ela viveu. Então, a ideia é que ela pudesse viver dessa forma. Só que não foi o que aconteceu. Não foi o que aconteceu. Por quê? Porque parece que ela foi ficando. Primeiro que ela tinha que ir para a sombra naquele momento. Ela era colocada ali de lado para que. Então, uhum, para que a é, outra viva, ela de alguma forma tinha que ir morrendo, né? Ela uhum, tinha que sumir. E aí ela já era uma pessoa solitária. Ela foi ficando cada vez mais solitária, porque as cenas que mostra, ela sempre sozinha no tempo que ela voltava, porque era uma, 2 semanas para cada, eu não lembro o tempo. Mas no tempo que era ela que estava e a outra garota que saía de cena, ela estava trancada naquele apartamento, uhum, sozinha, e quando uhum, saía, ela saía meio que escondida, meio é, que assim, se escondendo, como se ela não pudesse ser vista, como se ela não pudesse existir. Então, uhum, essa parte dela, que era quem ela realmente é, ela estava, né? Então, assim, o sucesso dessa garota levava ela para um lugar muito ruim. E uhum, ela ia fazendo, sei lá, agora eu estou fantasiando aqui, tá, Lu? Mas dá a impressão que ela ia fazendo contato com o fracasso dela, né? Então, sabe aquela dualidade começa a sim, existir, sim, né? Então, uma vai sim, subindo e a outra vai é, caindo. Isso ficou muito forte. Então, essa sensação, isso que você está dizendo, que do incômodo, eu acho que está relacionado a isso, porque não aconteceu o que ela imaginou que fosse acontecer, uhum, né? Pelo contrário, ela começou a ficar cada vez pior. é. É que é exatamente essa separação, né? Porque, embora o cara lá que vendeu a substância para ela, né? Ele dizia para ela, olha,
Não tem uma e outra, é uma só, né? É uma só, vocês É não estão uma. separadas. Mas assim, embora ele tenha dito isso para ela, não era dessa forma que se apresentava. Porque essa garota, ela era ideal, mas assim, ela atendia as expectativas das pessoas, da sociedade. Ela era ideal para a sociedade, mas não era ela, né? E era Não, aquela não. parte também, Lu, também essa garota, né? Eu estou pensando enquanto partes aqui, né? É aquela garota que também não aceita a, a outra, porque ela não Uhum, aceita a outra. uhum, Ela não uhum, consegue uhum. aceitar essa outra, porque para ela isso que ela é que é o É. real, vamos dizer assim, né? E é exatamente essa Elizabeth mais velha, que é a que está ali o tempo todo, é justamente o que ela não quer, é justamente o que atrapalha a vida dela, né? De ser quem ela é, uma mulher mais velha, é tudo aquilo que ela nega, é tudo aquilo que ela rejeita, né? Então, uma rejeita a outra, né? Então, em vez de ter uma integração ali, né, tem uma, na verdade, uma desintegração, E né? quantas coisas não se faz na vida, né? A gente está aqui falando sobre a idade, porque o filme retrata isso. Quantas coisas, né? Como é comum isso acontecer, como isso acontece em relação a vários aspectos, né? Porque o quanto as partes que a gente não gosta, que a gente acha que é ruim, o quanto a gente rejeita, o quanto a gente quer matar, o quanto a gente luta contra, como a gente quer destruir essas Uhum, partes. uhum. Então, assim, e a idade, esta mulher, este meu lado maduro, este meu lado é, mais velho, vamos dizer assim, eu quero ser essa menina, eu quero ser essa garota, eu quero ser. E não aceito essa mulher que eu me tornei. E aí eu, sim, porque tem uma cena, um determinado momento aí, que ela arrasta essa mulher e tranca ali num lugar. E, literalmente ela tranca e deixa ela ali presa, né? Ela deixa ela Uhum, presa uhum. para que ela não seja. Então, é simbólico isso, né, Lu? É Porque muito isso, simbólico. como a gente esquece quem nós somos, a nossa essência. E a nossa Uhum. essência, ela não é composta, aquela história não é composta só de luz. Nós temos a luz, nós temos a Sim, sombra, nós temos sim. aspectos positivos, como nós temos aspectos Uhum, negativos. E nós somos uhum. compostos disso tudo. E se eu É, luto, se eu brigo. Uma coisa que a gente já repetiu sobre isso aqui em vários vídeos, acho que a gente falava muito isso lá em Mulheres que Correm com os Lobos. Assim, quanto mais a gente luta, quanto mais a gente briga, maior aquilo se torna dentro de nós. uhum. É, E o filme retrata isso, né? Ela literalmente vai destruindo, ela vai sugando, literalmente, né? Porque ela vai lá em cima, ela vai literalmente. É, sugando aquela mulher é. e deixando, Uhum, ela vai começa a definhar, né, aquela é. mulher, né? Para quê? Para que eu possa viver. Uhum. Mas é feio. Só que ao mesmo tempo todos nós temos essa garota dentro. Eu tenho a minha jovem, você não tem a sua? A Eu minha tenho. jovem tem a minha criança, ela está aqui, ela está presente. Só que é a integração, né? É Eu a não sou só integração. ela. Eu não sou só a criança, eu não sou É, só a é. adolescente, a jovem. Eu sou o conjunto. Sim, E sim. é isso que não acontece. Acho que isso dá esse também de você reconhecer todas essas partes. É, é uma construção que você faz ao longo da vida também, né? Acho que tem os dois lados. Um lado quanto que a sociedade te cobra isso, né? E por que que essa garota queria, não queria que essa outra mais velha existisse? Porque ela não serve para nada, né? Então, assim, essa construção que a gente faz de todas as minhas partes, de quem é essa criança, de quem é essa garota, aquilo que eu vou entendendo de mim, eu vou construindo. Então, se eu chego aos 50 anos e eu não sei
Eu não sei quem eu sou, eu não sei o que eu construí, eu não me conheço, eu não sei qual que é a função dessas partes da minha vida, né? Como que eu estou integrada com tudo isso, vai ficar muito mais difícil, que é o que a gente vê no filme, né? Ela construiu, não, não mostra a vida, né? A história de vida dela, mas a gente percebe que, como você falou, ela chegou aos 50 anos, o que que ela construiu ali? O que que ela sabia dela mesma? Né? Porque a sociedade não vai valorizar aquilo que você se torna aos 50, aos 60 anos. Hoje eu acho que tá um pouco melhor isso, né? Da gente saber a importância de você ser sábia, de você ser madura, o que que você conquista quando você chega aos 50, aos 60. Mas isso é uma construção também, porque fica muito difícil para você fazer esse trabalho quando você chega aos 50, você é pego de surpresa, né? E aí acontece isso que aconteceu com ela. Então, o que eu estou falando aqui é que quanto mais cedo a gente começa a se conhecer, né, vai ficar menos sofrido passar por tudo isso, né? Agora, ela chega ali numa idade de 50, você vê, não mostra um relacionamento, por exemplo, dela, né? Mostra aquela figura masculina que se apresenta num primeiro momento, depois num segundo momento, que aí acho que é legal a gente falar também, né, desse cara Isso aí que que você está mostra. falando, Lu, antes de falar do cara, isso que você está falando é interessante porque, assim, eu já tive, acho que posso até dizer várias, mas já tive mulheres que no consultório chegam para o processo, ou durante o processo, enfim, não importa, mas que, assim, tem essa questão, de uma dificuldade com o envelhecimento. Ai, eu fiquei velha. Ai, não estou me reconhecendo. Ai, assim, de uma forma sofrida. Porque, claro, às vezes eu mesma, quantas vezes eu olho no espelho e eu falo assim, meu, quem é você? Né? De quem esse corpo não me pertence, de não reconhecer muito bem, falar, ai, meu, isso acontece com a gente, mas Mas de, ligado à imagem, né? ligado Ligado à à imagem. imagem, de olhar assim para o meu corpo e falar, caramba, que corpo é esse? Eu não estou me reconhecendo, eu preciso, sabe, eu preciso fechar a boca, eu preciso não sei o quê para dar uma, porque essa não sou eu, ligado à imagem. Mas não é, eu não deixo de me amar, né? Eu não deixo de gostar de quem eu sou. Agora, quando eu estou falando de algumas mulheres no consultório que estão neste processo, nesta fase, 50, 60 anos, que vêm com um sofrimento onde elas estão com muita dificuldade de aceitar o envelhecimento e passam assim, entram num processo de sofrimento porque não gostam mais delas, não, então entram nesse processo. E é muito interessante quando você está falando o quanto o autoconhecimento, acho que foi isso que você falou, né, Lu? O quanto o autoconhecimento é importante, porque, sim, aí no processo de terapia, o discurso muda, e sem perceber, daqui a pouco elas já estão falando do quanto elas querem a qualidade de vida, o quanto elas querem viver muitas coisas que não viveram até ali, o quanto não importa se o tempo para frente é menor do que o tempo que eu tenho para trás, não importa, porque eu vou viver muito bem esse tempo para frente, um dia de cada vez e da melhor forma possível. Então, começa a ter uma mudança no discurso. Né? E uma outra coisa, só antes de ir para o cara que você está falando, o que eu quero complementar no que você está dizendo, que assim, ó, eu acho sim que está mudando, assim, passos lentos, está num processo de mudança, e é um processo que o social tem que mudar muito, né, que vem essa questão de cobrança, vem toda essa. Só que tem uma coisa que assim, a gente precisa começar a olhar de uma forma diferente, porque nós fomos, acho que, criados, e a gente carrega aqui um olhar para o envelhecimento como algo muito ruim. Então, a gente precisa começar a mudar a forma como a gente olha para nós mesmos. Porque que bom que eu estou envelhecendo. É aquela velha história. Que bom que eu estou envelhecendo. Que bom, porque se eu, para eu não envelhecer, eu teria que ter morrido.
Então, que bom que eu estou aqui, eu quero envelhecer muito mais Uhum, ainda. Então, uhum, que coisa boa. Então, é começar a olhar para si de uma forma mais amorosa, é olhar para si, uhum, olhar para quem você é, olhar para a sua história, para quem e para o que você quer daqui para frente. Também perceber que você ainda tem futuro, porque chega uma certa idade, eu não falo os 50 anos, mas né, o envelhecimento vai levando a história do ladeira abaixo, não é? uhum, Né? uhum, Parece que agora eu já não tenho mais futuro. Eu não tenho, então agora eu vou esperar a morte. E não, eu tenho futuro. Eu não sei quantos anos eu vou viver ainda. Então eu é, tenho que olhar para o futuro, sim, e fazer de tudo para ter um envelhecimento melhor possível, mais saudável possível. Então, vários estudos já mostram o quanto a gente tem que. Sim, eu tenho idade para estudar, eu tenho idade para fazer cursos, eu tenho idade para aprender coisas novas, porque o aprender coisas novas ajuda a diminuir, né, a desacelerar o envelhecimento do cérebro, e aí vai uhum, diminuir a chance de você de ter as doenças mentais, né, as doenças Alzheimer e outras. Então, vai diminuir isso. Então, vamos sim olhar para o futuro. Eu acho que isso, em cima do. Eu queria só complementar isso que você uhum, já tinha dito, que eu acho que é extremamente importante a gente olhar para isso, uhum, né? Para poder uhum. falar que você quer falar do cara. Então, fala do cara. Que cara que você quer falar, Lu? Tem um momento ali no filme que ela ainda tá, acho que ela tá empregada ainda, ela tá vivendo essa fama e ainda ela reencontra um colega de colégio. E assim, ela se encontra com ele ali na rua e ele elogia, né? Ele fala, nossa, né? Como você sempre te achei bonita, você tá bonita, admira, né? E tem ali, elogia, né? Bem, ela aceita ali, não dá muita bola, né, cara, porque isso não é importante para ela, não sei, ou então, beleza, nada muda ali para ela, né? E quando ela tá naquele momento ali, naquele conflito, né, com essa briga dessa garota, e ela começa a se questionar, ela começa a olhar para a imagem dela, ela resolve aceitar o convite, né, do cara para jantar. E ela vai se arrumar, e é aquela cena que ela não consegue, né? Ela se arruma e nunca tá bom para ela. Passou o batom, não tá bom, passou isso, não tá bom, né? E essa cena, ela é tão forte, né? Ela chega num extremo, mas quantas vezes, eu não sei você, né, o Darcy, mas quantas vezes acontece isso, né? Você olha no espelho, não, não tá bom, você põe uma roupa, não, não tá bom, a imagem não tá boa, você não tá satisfeito, você não tá se sentindo bonita, você não tá, você acha que a pessoa não vai te achar bonita, né? E até que ela tem um surto ali, né? E resolve desistir de tudo e não vai. Então, acho que tem um outro lado dessa cena, né? Que ficou para mim assim, o desejo dela, a necessidade dela de ser admirada e das pessoas acharem ela bonita é maior do que a vontade dela de se conectar com alguém, né? De estar com alguém, de repente ter um momento ali de sem pensar em nada, né? Sem pensar em ser bela ou qualquer coisa assim, né? Mas a necessidade da imagem, de ter uma boa imagem é tão grande que ela desiste, né? Que ela está insatisfeita com a imagem dela e ela nem vai. Então, Parece que se vive para o outro, né, Lu? eu fiquei Que a, pensando isso, putz, um cara legal, né? E ela não vai porque ela não se conforma com a imagem, com a imagem. né? E eu acho que é bem legal isso que você está falando, porque o quanto se faz pelo outro. Eu vou, a preocupação pelo outro. Eu preciso emagrecer para as pessoas me acharem Segurança, né? bonita, para as pessoas me acharem bonita. Ai, olha, eu vou mudar. As coisas que eu vou fazer tá muito mais para o que o outro veja e para o que o outro vai pensar, porque tá muito assim, assim, no sentido,
sei lá, eu não vou para a praia colocar um biquíni porque eu engordei. E aí eu vou ficar morrendo de vergonha de colocar um biquíni porque eu engordei, porque É, as é, pessoas vão ficar olhando para mim e me é, vendo ali com aquele corpo que não me pertence, aquele corpo que é, não é o que eu tinha antes, que é aquele corpo é. que eu já não identifico como meu mais. Então, aí eu Uhum, deixo de colocar um biquíni. Às vezes eu não vou nem para a praia, porque na praia eu vou ter que, eh, né? Não vou de é, roupa, né? Então, às vezes eu deixo de ir para a praia exatamente para que ninguém me veja. Ou seja, eu não vivo. É interessante, eu estou falando isso e pensando no filme, né? Eu não vivo porque o outro não vai gostar. É, é. quer E dizer, você é vê, o contrário, e a deixa, gente, dane-se o que o outro está é, pensando. dane-se que o Você outro está vai ver, pensando. E eu já ouvi tanto isso que você está falando da praia. Às vezes as pessoas falam, nossa, mas você está preocupada? Ninguém nem olha para você na praia, ninguém nem sabe é que você está isso ali. mesmo. Você Mas está está relacionado a chenosa, você mesma, a mas está como você está relacionada a se você vendo. mesma. Exatamente. E o cara, né? Acho que ela ali, né? Ela pensando, o que que o cara vai achar de mim, né? Sim, E as pessoas, essa questão da aparência, né? Eu costumo dizer que essa questão da aparência, ela dura, assim, 15 minutos. Você viu, achou a pessoa bonita, depois de 15 minutos, você não liga mais para a aparência da pessoa, você já enxergou outra coisa, né? Você já ultrapassou essa questão da imagem. Então, acho que é isso também, né? Tem a imagem, mas o que mais eu tenho além da minha imagem para apresentar para o outro, né? Então, assim, é. tem a minha imagem, a primeira coisa que a pessoa vai ver, mas e depois da minha É, imagem? O que que ela vai enxergar em mim? O que que eu é. tenho para mostrar, E isso né? e mostra tão forte isso no filme, né? Que você está dizendo que ela acaba desistindo e quando ela desiste, ela chega diante, que é uma cena assim emblemática, né? Porque ela chega na frente daquele espelho, ela começa a arrancar o batom, a tirar maquiagem e ela começa a se bater, né? Ela Uhum, começa a dar tapa no rosto, ela começa a ter uma autoagressão. Então, sim, uhum, é exatamente isso que você está dizendo. O outro nem está te vendo. Aliás, o cara, se ela fosse, ele estava encantado por ela, até porque era uhum, lindíssima. Mas, assim, o quanto ela não se suportava, o quanto ela estava com raiva, com ódio dela mesma, por ela ter envelhecido uhum, por ela ter é, envelhecido. Ela estava com raiva dela mesma, então ela não aceitava quem ela era. Então, isso mostra muito isso que está dizendo. Então, é como ela estava se vendo, e ela estava se vendo de uma forma péssima, uhum, detestando quem ela era, né? uhum, E isso é muito comum, né? A gente está falando da questão física, mas é tudo, tudo. é, Quantas vezes a pessoa, principalmente quem tem as crises de ansiedade, a síndrome do pânico, quando você vai olhar quais são as dificuldades, o que vai passando na mente dessa mente uhum, ansiosa, é uma preocupação com o externo tão grande, né? Que eu estou aqui, eu não posso, sabe, aquela coisa de uma paciente minha, assim, ela, no restaurante, ela travava, ela tinha crise de ansiedade, porque ela achava que todo mundo estava olhando para ela quando ela estava comendo. As pessoas nem sabiam que ela existia ali no restaurante, né? O é, barulho era é, quando ela foi se dando conta que o barulho é muito interno, é muito do lado de dentro, porque do lado de fora as pessoas realmente não estavam nem notando que ela estava ali. Aí a coisa se acalmou, a é, coisa melhorou, né? Então uhum. mostra muito como a gente vive isso, né? Tão voltado para o externo que você não consegue ser você e viver quem você, a sua própria Uhum, vida, né? uhum, uhum. É riquíssimo, né? E aí, Lu, aí acho que a gente já pode ir caminhando para o final, né? Você tem mais alguma É. coisa aí disso para. Não, não, acho que a gente É, falou. porque a Estou satisfeita garota, com o que a gente falou. porque neste momento, né, durante essa relação entre elas, que começa a ter muita briga entre elas.
né? Porque a garota quer tanto viver, ela estava tão que ela começa a não voltar quando tinha que voltar e começa a realmente sugar da outra e vai fazendo esse sucesso e vai destruindo a outra, porque aí ela vai se transformando, tem aquela cena do dedo, depois ela vai ficando super envelhecida ali, né? Vai sendo sugada mesmo. Nestas cenas vai acontecendo muita, mesmo sem elas nunca se encontrarem, são os conflitos internos, as brigas internas, né, daquelas É, vozes. Eu costumo falar assim, às vezes parece que tem o anjinho e o diabinho aqui que ficam numa luta, numa briga. O conflito nada mais é do que isso. E elas começam a ficar dessa forma, lutarem realmente ali, brigarem, né? Deixando, ela começa a deixar a casa naquele estado terrível. Ela começa a comer, isso é interessante, né? Porque ela começa a cozinhar e ela começa a comer e dá a sensação que ela vai para aquilo que ela nunca se permitiu fazer. é, Então agora eu vou comer tudo que eu é. nunca pude comer, tudo que eu nunca fiz, né? Aí ela começa a comer, comer, aí a outra, quando acorda, né, quando ela volta, ela tira pedaço de frango dela. Então, elas começam a ter uma grande briga. Né? E aí você me corta, Lu. E aí só estou acelerando isso para É. dizer dessas brigas que acontecem até o momento que ela, meu, eu não quero mais isso, tá me destruindo. E ela Uhum, vai atrás e vê não sei que nome que é, se é como se fosse um antídoto para eliminar essa garota, uhum, né? uhum. E ela É, tenta, mas ela não é, consegue. Eu acho e que na- isso daí é, também é é, interessante. Ela não consegue matar a menina. é. Não dá, né, pra gente matar você. Você não consegue matar uma parte sua, né? É, é, porque o que é, quando fala do sugar, né? Uma suga, né? Uma suga a outra e fica essa briga, era para ser o contrário, né? Era para uma se nutrir da outra, né? Porque quando a gente fala da psique, das nossas partes internas, uma alimenta a outra, né? A gente integra, a gente faz, como a gente faz com a criança, né? A gente integra a nossa criança, a gente alimenta, a gente cura, né? Então, assim, o que seria legal ali ela fazer? Ela curar essa garota e essa garota se curar ela também, né? Se integrar, fazer isso, tornar isso saudável, né? O que que essa garota poderia trazer para ela, né? E o que que ela, como uma mulher mais velha, mais sábia, mais experiente, poderia ensinar para essa garota, né? É isso, né? O nutrir, mas elas fazem o contrário, ela faz o contrário ali, né? Ela briga porque, bom, enfim, a gente vai ficar repetindo aqui o que a gente já falou, mas acho que é isso, né? Essa briga interna, como que a gente integra tudo isso, né? Dentro da gente, É. para que a gente fique Mas quando saudável, você, né? até quando você fala assim, ela não consegue ter integração, porque elas estão nessa briga e elas não. O processo terapêutico, a gente leva essa integração, é no processo terapêutico que a gente integra essas partes que estão em É, conflito, porque todas as partes que existem dentro da gente têm uma intenção positiva na nossa vida, elas querem algo positivo para a gente, então a gente vai na busca desta integração e aqui no filme, assim, para mim fica uma coisa assim, acho que primeiro que não dá para matar a parte nenhuma, né? Tem gente que às vezes quer matar e a gente não tem que matar, a gente tem que integrar, a gente tem que acolher as partes. Mas junto com isso também, assim, o quanto é difícil matar aquele eu ideal, porque matar aquela garota foi o que eu pensei, tá, Lu, na minha fantasia ah, aqui de leitura. Matar uhum, aquela garota também significa assumir total fracasso. É como aceitar, sabe, aquele fracasso, porque esta garota nasceu para que essa parte dela pudesse continuar brilhando, né? E ela não conseguia fazer essa integração, ela não conseguia nada. E se naquele momento ela terminasse com aquilo, ela realmente utilizasse aquilo para acabar com esta garota, assim, é colocar realmente final naquilo. E isso para ela
ela precisa desse brilho, ela precisa uhum, desta vida que a menina dá para ela, né? Porque ela não consegue encontrar vida na própria vida. né? Então, para mim, sei lá, ficou algo desse tipo, né? Então, por isso que tem tanta briga, como elas lutam. Enfim, aí o filme vai caminhando para o final, onde ela se transforma naquele. Você quer falar alguma coisa disso, Lu, sobre este monstro, vamos dizer assim, que ela virou? Ficou uma coisa ali bem monstruosa, que depois É. vai lá para aquele evento e jorra sangue para tudo quanto é lado. Você quer falar alguma coisa? Tem alguma simbologia que ficou para você daí? E, o monstro, né? Eu acho que é isso. Quando a gente não consegue fazer igual o Frankenstein, né? Quando você não consegue fazer uma integração, quando você não consegue juntar essas partes de uma forma harmônica, né? Você vira um monstro mesmo, porque é uma mistura ali de um pouco daqui, um pouco dali, algo que não. Eu acho que o monstro já é a própria, já está dizendo, né? O que que É você se como transforma quando você não consegue harmonizar essas harmonizar, partes, o né? aceitar, né? Quando eu não aceito O- quem eu sou, acho que de alguma forma, assim, moral da história, se é que é isso, né? Quando a gente não aceita quem a gente é realmente, quem é, você é como se você, assim, matasse a parte humana que existe dentro de você, o ser humano que você uhum, é, uhum, né? E aí surge um monstro, porque essa parte humana, você é como se você matasse, sei lá. Agora, essa cena, eu concordo com você, eu acho que é isso mesmo. E esse jorrar sangue, né? Que espirra sangue nas pessoas que estão assistindo, na plateia, eu acho que é tão simbólico também, porque o que que é o sangue, né? O que que é o jorrar o sangue? O sangue é quando você está sangrando, você está doente, né? Aquilo é uma violência. Então, o jorrar esse sangue nas pessoas é mostrar para as pessoas também, mostrar o que que essas pessoas fizeram com ela. Porque ela é um produto, né? Esse monstro também é o resultado do que uma sociedade faz com as pessoas, porque você não sabe nem mais quem você é, de tanto que você tem que atender a Você expectativa não ali, não né? permite, aí eu acho que entra nisso que eu falei, né? Assim, a sociedade, não permite que você seja humana. E como humana você envelhece, como humana seu corpo muda, como humana você se transforma, né? Então acho que entra nisso. É. E Gostei acho que dessa sua leitura do sangue. o sangue final é olha aqui, não vou jogar para vocês o que vocês, né? Não pensem que vocês vão sair também sem olhar para isso, sem encarar, né? E sem ter que lidar com esse sangue que eu tô sangrando aqui. Vocês precisam ver que eu tô sangrando aqui, né? Acho que não sei, fiquei pensando um pouco isso, que pode Uma outra ser. leitura deste monstro, né, que não é um monstro, mas naquilo que ela se transformou, sei lá, passou aqui e agora, tá? Eu vou dividindo as coisas que vão passando aqui para mim. Esse monstro também, Lu, é a parte feia, né? Ela, de alguma forma, mostrou a parte feia, porque, assim, a gente precisa aceitar quem nós somos, e aceitar quem eu sou não é só aceitar a parte bonita, é aceitar a parte que não é bonita, é a minha imperfeição, eu poder aceitar a minha imperfeição. E este monstro talvez mostre um pouco isso. Olha, gente, Uhum, engulam isso, né? que é isso que tem por dentro da gente também. É Uhum, isso que todos uhum, escondem. E é uhum. bem interessante, simbólico, que ela saiu daquela forma e colocou num papel sulfite, não era? Impresso a foto do rosto da garota. Então ela saiu com o rosto da garota impresso e aquele corpo. Então, assim, que simbologia! É. Que simbologia! Ainda Essa tentando manter de uma forma muito, muito
frágil, ela é muito, né, assim, nossa, eu vou tentar, não vou, nem se eu precisar colocar uma folha de sulfite aqui, eu vou colocar, né, assim, ela tenta até o fim, né, ela tenta de todas as formas mesmo, é É, muito de legal. todas as formas, porque eu não sei se você lembra a cena final deste filme, porque me chamou muita atenção a cena final desse filme, porque aí ela vai meio que É, desintegrando. E é, no desintegrar só fica o rosto dela aqui. E ela vai lá para Calçada da Fama, a sala da fama. né? Uhum, Ali ainda. Aí mostra o tamanho da necessidade que ela tem, uhum, o quanto, quer dizer, ela se é, destrói para conseguir estar naquele lugar, né? é, é, E é isso, né? As pessoas se destroem para poder viver uma vida muitas vezes fake, uma vida que é a é, vida que o outro quer e não a que você quer, a vida que você acha que a sociedade pede para você e não aquela que você talvez realmente desejava viver, talvez até desejava, né? Mas assim, ignorando, matando, anulando quem você é. realmente é para ser aquele eu que você idealiza ou que você é cobrado pelo outro, enfim. Eu acho que é E acho isso, que né? deixa eu só Ah, colocar uma observação aqui, fazer só um comentário disso que você disse. Acho que esse filme ele mostra muito mostra todo esse sofrimento, essa questão social, o machismo, as cobranças, mas mostra também, pelo menos para mim, né, ficou o perigo de resistir, né, tanto resistir ao envelhecimento, como resistir, o Darcy, aos processos que a gente precisa passar, né, porque ela está passando ali por um processo de metanoia, né, que a gente fala, da meia-idade, e que é um momento que você precisa entrar no processo, né? Você precisa entender o que está acontecendo, você precisa, é sofrido, mas se dedicar, né? Fazer um esforço para se olhar, para falar, não, peraí, o que está acontecendo comigo, né? E ela resiste, né? Ela faz de tudo para manter aquilo. E quantas vezes também a gente não percebe, né? Como as pessoas resistem a entrar nesse processo, né? De transformação, de aprendizagem, que é sofrido, mas que isso vai ser gratificante, né? Você vai sentir ali depois uma, ter uma compreensão e ter uma paz, né? Para você ser quem você é. Então, acho que era isso que eu queria dizer, é. assim, porque a E, gente nem, não deve e, resistir, né? eu acho que tem uma coisa importante só para fechar. E não precisa ser sofrido. Não precisa. É, ele é sofrido, mas ele não precisa ser sofrido. Então, acho que a gente tem que pensar nisso, né? Eu acho que Uhum. essa é a ideia. É, Olhar para E não isso, passar olhar. por isso sozinho, né? Você não precisa Exato. passar por isso sozinho, né? Por isso que eu digo, não precisa ser sofrido. Se tiver sofrido, busca ajuda, enfim, é, não precisa, né? Mas o que é extremamente importante é olhar para si e aceitar quem você é. Aceitar as nossas imperfeições, aceitar, acolher a nossa sombra, enfim, eu acho que a ideia principal é essa. Acho que deu, né, Lu? O vídeo já está longo. Deu. Então a gente Uhum. fica por Acho que aqui, deu. gente. Espero que vocês tenham gostado. Se você não segue ainda o nosso canal, segue, dá um like aqui para ajudar a gente. Segue, aperta o sininho. A gente tem outros filmes aí que a gente fez a leitura. Enfim, até o próximo, gente. Até.